isso aí, galera. Muito bom, vamos lá. Mais um vídeo aqui para o nosso canal. E aí, bom, a gente teve uma semana aí realmente bem aquecida aqui para os fundos imobiliários. Estou gravando esse vídeo aqui no domingo, 5h15 da tarde. E aí quando a gente olha para os últimos 5 dias, uma alta de quase 3% no IFIX, tá? A gente já está ali com uma queda acumulada no ano de só 0,33%, esse número chegou quase em 4%, olhando só janeiro e fevereiro de 2025, tá bom? Então, essa semana foi bem favorável ali para a valorização de cotas nos fundos imobiliários, tá bom? E aí, o intuito desse vídeo é mostrar que mesmo com essas últimas altas que a gente observou, a gente ainda tem oportunidade em fundos bem interessantes, tá bom? Então, esse vídeo aqui, ele é até inspirado numa mensagem que eu recebi de um cliente meu aqui da assessoria, falando que não tinha feito um investimento num determinado fundo, porque ele viu que o fundo estava subindo 2%. Beleza? Então, a ideia aqui é mostrar que mesmo com essas últimas altas, a gente ainda tem um mercado com bastante oportunidade, tá bom? E que fique claro, tá? Esse vídeo aqui ele não consiste em recomendação de compra ou venda dos ativos que porventura eu for me detalhar ou for comentar aqui, beleza? Então, antes de entrar no conteúdo, quero pedir para você dar aquela força pro meu canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreve aí, deixa o seu like. Se você não quiser perder nenhuma novidade, já clica aí no sininho, tá bom? Como eu falei anteriormente, se você tiver interesse em ter ali o meu acompanhamento, a minha assessoria aqui na XP, eu deixei um link para você preencher lá o formulário de aplicação, clica lá, tá? E também vou deixar aí na descrição alguns outros links que podem ser pertinentes para você, tal como o link para o meu método de seleção e análise de bons fundos imobiliários, o método FQ. Galera, então vamos lá. O IFIX batendo ali a casa de 3.107 pontos, alta de quase 3%. A gente fechou a sexta-feira com uma alta superior a 1%. Essa alta estava ali em 0,5, 0,6, mas aí no fim do dia a gente teve uma boa evolução aqui. Aí fechamos com uma alta de mais de 1%. Quando a gente olha no acumulado de 2025, janeiro e fevereiro, a gente tem aqui uma queda que reduziu consideravelmente. A gente chegou a cair ali do patamar de 3.000 pontos, agora a gente conseguiu romper essa barreira, rompemos a barreira de 3.100 e agora estamos com uma queda só de 0,33 no ano. É claro, aqui eu estou falando do índice, então o índice ele reúne uma cesta teórica de fundos imobiliários. Existem fundos que valorizaram mais, existem fundos que valorizaram menos, existem fundos que estão de lado, tá bom? Então aqui eu estou olhando para o mercado como um todo, tá? Mas é muito provável que você encontre ali, que você tenha na sua carteira, fundos que se esticaram mais de preço, subiram mais do que 3% nesses últimos 5 dias, tá? E aí, o que eu quero trazer, né? O intuito aqui é mostrar que a gente ainda tem oportunidade, os fundos não estão esticados, os fundos não estão caros. Claro, a gente pode ter um ou outro ali, e aí esses casos eu também vou aproveitar para comentar, mas a ideia aqui é mostrar que a gente ainda tem bastante oportunidade, mesmo com as últimas altas. E aí, vamos lá. Para me ajudar aqui nessa missão, eu vou usar aqui o nosso famoso Status Invest, vou fazer aqui os filtros de qualidade, né? Quem é aluno do meu curso de fundos imobiliários, quem é aluno do método FQ sabe, né, qual que é o embasamento por trás disso aqui, beleza? E aí, vamos lá. Então, vamos colocar aqui alguns filtros de qualidade e aí a gente vai fazer a busca. Então, perfeito. Fiz aqui a minha busca e aí eu vou deixar aqui PVP do maior para o menor, tá bom? Então, percebam, né? Eu tenho já alguns nomes. Claro, estou fazendo esse filtro, né, olhando para um dividend yield de pelo menos 7%, uma liquidez de pelo menos R$1 milhão no dia, patrimônio superior a 500 milhões, tá bom? Então, estou filtrando ali fundos que são mais robustos, na verdade, né, estou fazendo passar aqui fundos que são mais robustos, fundos que têm um bom volume de negociação, que estejam ali pagando um yield de pelo menos 7%. É claro, né, eu reforço, a ideia aqui de você fazer a análise de um fundo imobiliário é você ir juntando vários indicadores, é como montar um quebra-cabeça. Você não olha só o yield, você não olha só o PVP, você não olha um indicador, você olha o conjunto, beleza? Porque aí quando você analisa o conjunto, aí sim, aí você tem uma história completa
ou a mais assertiva possível para poder avaliar se aquele fundo é bom ou não, tá bom? Então vamos lá, né? Os fundos que estão passando aí nesses critérios e aí colocados aqui em ordem decrescente de PVP. Então a gente já vê aqui o Canuck, fundo high yield aí atrelado ao CDI da Quineia. Então a gente vê ali um PVP de 1,02, a gente vê o KNHY, que é um fundo high yield IPCA também já com PVP de 1,02, a gente vê o KNCR com PVP de 1, MXRF com PVP de 1, tá bom? Então vamos lá, né? O Canuck e o KNCR já nesse patamar de KNCR, PVP igual a 1, Canuck já negociando com ágio. Bom, aqui a gente está falando de dois fundos que a carteira é majoritariamente CDI. Então o KNCR é um crédito um pouco mais tranquilo, o Canuck já é um crédito mais high yield, uma coisa mais arriscada, beleza? Mas são duas carteiras atreladas ao CDI. E aí, nesse momento de Selic mais alto, isso acaba favorecendo o CDI, então a gente tem uma correção monetária menor, acaba observando dividendos maiores, evidente que o risco também aumenta, porque o custo do dinheiro fica mais caro, e aí a gente tem uma perspectiva mais positiva pelo mercado. Então a gente acaba observando, a gente tende a observar um potencial de valorização em fundos atrelados ao CDI nesse período de alta de Selic, beleza? Então justamente por conta dessa movimentação de correção monetária, o mercado tende a precificar isso de uma forma mais positiva. Tá, o MXRF tem também uma parcela ali em CDI, então ele acaba valorizando bem. A gente também tem toda essa flutuação aqui de valor patrimonial, beleza? Então o valor patrimonial vai para cima, o valor patrimonial vai para baixo, de acordo com as taxas que a gente tem no mercado, então tudo isso acaba fazendo com que o PVP suba ou diminua também de forma mais rápida, tá? E aí a gente já vem aqui para um fundo de tijolo, TRXF, então a gente já está com o PVP aqui de 0,99, então a gente pode até abrir ele aqui isoladamente para a gente olhar, né? Então a gente está com um valor patrimonial de 101,70, PVP de 0,99. Quando a gente olha para as últimas 52 semanas, o fundo chegou a bater R$108. E aí quando a gente está falando de fundo de tijolo, o PVP a gente tem que ter um certo cuidado com isso, porque o PVP ele tem ali uma boa defasagem. Tá bom? Diferente de uma carteira de crédito que você tem ali marcação a mercado, uma carteira de outros fundos imobiliários que você tem ali o ativo que é negociado em mercado, aqui a avaliação patrimonial ela é feita num espaço de tempo maior. Você não tem uma avaliação patrimonial que é feita todo dia. Então você tem uma certa defasagem no PVP de um fundo de tijolo, tá bom? Então é muito comum, às vezes, a gente observar negociações de venda, e esse é um fundo que faz muita gestão ativa, a gente observar negociações onde o fundo conseguiu vender a 5, 10, 15, 20%, por exemplo, 25%, acima do último laudo patrimonial. Isso já aconteceu lá no BTLG, quando ele vendeu, por exemplo, um ativo, se eu não me engano, na Bahia e outro aqui em São Paulo. Então, poxa, imagina, o fundo conseguiu vender 25% acima do último laudo de avaliação daquele imóvel. Então, se a gente fosse olhar para PVP nessa venda, seria um PVP de 1,25. Então, poxa, será que um PVP de 1,01, 1,02, 1,05 estaria caro nesse sentido? O fundo conseguiu vender 25% acima do último laudo patrimonial daquele imóvel. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado aí com fundo de tijolo e olhar PVP para fundo de tijolo, tá? É por isso que eu tenho também lá a calculadora de preço teto, beleza? Então, se você tiver interesse em fazer a aquisição, tá? Ela tá até aqui no link que eu deixei na descrição também. Se você quiser ir para o método FQ ou para o curso de fundos imobiliários, a calculadora vai estar lá inclusa também, beleza? Vai ser um bônus ali para você, tá bom? Então a gente vê aqui o TRXF num PVP de 0,99, mas a gente precisa ter esse cuidado ali quando a gente vai olhar para fundo de tijolo. KNSC 0,98 é um fundo que tem ali uma carteira CDI e IPCA, um pouco mais voltada para o IPCA, mas é uma carteira mais balanceada. HGCR também é um fundo que tem mais liberdade ali para montar a carteira, hoje está mais focado em inflação, mas já chegou a ser quase 6,5. Canip é um fundo em inflação. VGI é um fundo CDI, mas ainda está sendo negociado com um certo desconto. HGLG
também, eu tô olhando só para PVP, tá? Fundo de tijolo, não vou fazer o cálculo de preço teto. Eu tenho uma playlist aqui no meu canal do YouTube que é só sobre cálculo de preço teto, usando a planilha, até uma forma para você conhecer a calculadora, né, a planilha de preço teto, tá bom? Mas eu não vou estender esse assunto para cá, eu vou olhar só pela ótica do PVP. Então a gente vê a Ares ER também a 0,93 do PVP, BTLG, RBRY, que já é um fundo high yield aí da RBR, CAFOF, que é um fundo de fundo da Quineia, HGRU também sendo negociado com PVP abaixo de 1, XPLG também, RISAC, que é um fundo de crédito, CVBI também sendo negociado aí num patamar abaixo de 0,90 inclusive, né, mais ou menos 12% de desconto aqui em relação ao valor patrimonial, é um fundo majoritariamente IPCA. GARI 11, fundo híbrido ali, renda urbana e galpões logísticos. RBRR, um fundo ali que tem uma pegada um pouco high grade barra middle risk, tá? E aí é um fundo que também está majoritariamente exposto em inflação. KNHF, que é um fundo multi-estratégia da Quineia, tem carteira de fundos imobiliários, tem carteira de crédito majoritariamente IPCA, tem 3 imóveis no portfólio, 2 lajes aqui em São Paulo e uma participação no shopping lá em Minas, né, o shopping Uberaba. RZTR, fundo aí voltado para terras agrícolas. MCCI, BTCI, VGIP, que é o fundo IPCA da Valora. VRTA, fundo da Fator, mais focado ali em IPCA, com uma boa diversificação de segmento, diversificação também de devedores. VGHF, fundo multi-estratégia da Valora. BRCO, fundo de galpões logísticos da Bresco. Então percebam, né? KNRI, HFOF, HGBS, RECR, PVP de 0,83, XPML, ó, 0,83, e aí eu fiz até um vídeo na sexta-feira sobre toda essa polêmica que saiu no noticiário, falando sobre a alavancagem, uma notícia que possivelmente foi escrita com IA, deu todo um reboliço aí no mercado. Tá bom? Então a gente vê diversos nomes fortes, a gente vê aqui LVBI também, VISC, MOL11, RDM, tá? Então a gente vê ali diversos nomes fortes, diversos nomes que quando você olha no íntimo ali do relatório gerencial, fundos que estão com bons fundamentos, fundos pegando tijolo, que estão conseguindo reduzir vacância, que estão com um patamar bem saudável de geração de dividendos, mas que ainda assim estão descontados, beleza? Então a gente tem fundos realmente que estão saudáveis, que estão fazendo gestão ativa, que estão com setores bem tranquilos, mas que ainda assim estão apresentando queda, tá bom? Então, mesmo com toda essa evolução que a gente teve aqui nessa semana, alta de quase 3%, quase bem perto aqui de zerar, né, o volume de quedas que a gente estava tendo ali desde janeiro, apesar disso, a gente ainda tem muita oportunidade. Tá? É claro, fundos com uma carteira mais atrelada ao CDI tendem a se valorizar, a gente já tem possíveis altas aí para acontecer da taxa Selic, então isso acaba reverberando de uma forma, pelo menos a perspectiva do mercado tende a ser mais positiva, né? E aí a gente acaba tendendo a observar um potencial maior de valorização, tá? Mas não é porque isso aqui aconteceu na última semana que você pode dizer que os fundos estão caros, que não vale mais a pena, que está tudo esticado de preço. Não, a gente tem bons fundos sendo negociados ainda com desconto. Beleza? Que fique claro aqui, a ideia não é fazer recomendação de compra ou venda. Então, estou só colocando os dados na mesa e aí você fique à vontade, tome a sua decisão de acordo com os seus critérios, de acordo com os seus parâmetros de análise. Tá bom? Então era isso que eu queria trazer. Espero que você tenha gostado, espero que tenha ficado claro. Reforço aí todos os pedidos que eu fiz no início aqui do vídeo. Deixa o seu like, se inscreve, clica aí no sininho. Caso queira aprender sobre análise e seleção de bons fundos imobiliários para você começar ali a tua carteira de geração de renda ou até mesmo melhorar o seu critério de seleção para conseguir aumentar a tua geração de renda mensal, vai aí no Método FQ, deixei o link aí na descrição. Caso queira conhecer a planilha de preço teto, tem o link. E caso tenha interesse na minha assessoria, o link também está aí na descrição. Beleza? Então era isso. Muito obrigado pela atenção. Nos vemos aí no próximo conteúdo. Forte abraço.